Programa Peregrinos da Esperança. Uma realização Arquidiocese de Manaus. Estimados amigos, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o jubileu do ano 2025, Peregrinos da Esperança. A cada semana nós apresentamos este programa com o objetivo de ajudar as nossas comunidades e as pessoas em particular a compreender e a viver a dinâmica própria deste ano da graça de Deus. No programa de hoje gostaria de falar sobre as indulgências do ano jubilar. As indulgências permitem-nos descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. Na antiguidade, o termo misericórdia era cambiável com o de indulgência, precisamente porque pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus que não conhece limites. Assim diz o Papa Francisco na bula de proclamação do jubileu ordinário deste ano 2025. A esperança não decepciona. Neste 2025, a Igreja Católica repropõe a celebração do ano jubilar como um tempo especial de remissão e perdão, ocasião para viver intensamente a cura e a libertação dos pecados e de outras dívidas que pesam sobre as vidas e as almas. A possibilidade de pedir e obter indulgências é parte integrante e relevante da tradição dos jubileus. Não é por acaso, repito, que na antiguidade o termo misericórdia era cambiável com o termo indulgência, precisamente porque exprime a plenitude do perdão de Deus que não conhece limites. Assim escreveu o Papa Francisco na bula de proclamação do jubileu que nós estamos vivendo. Nós apresentamos uma espécie de manual que contém as indicações elementares sobre o que é preciso fazer em qualquer lugar do mundo para pedir o dom da indulgência durante o jubileu. As normas para obter as indulgências, as condições. A Penitenciária Apostólica divulgou o documento que indica as modalidades, as práticas e os lugares sagrados em Roma e no mundo inteiro onde será possível obter o dom da indulgência. Antes, explicamos o que é indulgência. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, isto é, para os quais a absolvição já foi obtida pela confissão, que o fiel, devidamente disposto e em certas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. O que é a pena temporal? O pecado tem várias consequências. Em primeiro lugar, se for pecado grave, envolve a privação da comunhão com Deus e a pena eterna. O pecado grave é cancelado toda vez que se recorre frutuosamente ao sacramento da confissão e assim se é readmitida a comunhão com Deus no estado de graça sobrenatural. Em segundo lugar,
todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1472. Esta segunda consequência do pecado, isto é, a pena temporal, a qual ainda se pode estar obrigado apesar do perdão dos pecados obtidos na confissão, pode ser redimida aqui na terra com voluntárias orações e penitências, com obras de piedade, de mortificação e de caridade, ou na vida após a morte, no purgatório. E a indulgência plenária? A indulgência plenária, por si só, perdoa toda a pena temporal dos pecados, no que diz respeito à culpa, o que para os pecados mortais requer necessariamente a confissão sacramental. A concessão da indulgência, tornar-se peregrinos da esperança, implica alguns gestos e disposições como processo de conversão. Já no programa da semana passada, nós recordávamos a peregrinação, a entrada no lugar sagrado, devidamente identificado como igreja jubilar, a catedral e as outras igrejas que o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo, autorizou a celebrar os atos de culto nesse tempo jubilar. Quem pode obter as indulgências? E como fazer? Qualquer pessoa batizada e não excomungada pode obter indulgências. Para lucrá-las, o fiel batizado deve estar na graça de Deus, isto é, sem o pecado mortal, porque a dívida da pena temporal não pode ser perdoada senão após o cancelamento da culpa e a remissão da pena eterna, operada pelo sacramento da confissão, ou na impossibilidade de confessar-se por um ato de sincera contrição, com o propósito de buscar o sacramento da penitência assim que possível. É necessário, ademais, a intenção de obter a indulgência, pois o benefício é concedido apenas a quem positivamente crê, pretende receber e assume um propósito de conversão. Para obter a indulgência plenária, além de cumprir o ato ao qual a igreja agrega a indulgência, devem ser sempre cumpridas as seguintes condições: confessar-se, a confissão individual e íntegra, receber a comunhão eucarística, rezar de acordo com as intenções da igreja, as intenções do Papa. A indulgência se deve receber não apenas num ato de culto isoladamente, mas no dia a dia. As normas incluem peregrinação, visitas a lugares sagrados, oração, participação na Eucaristia e a prática da caridade. Os atos que poderão levar a cada dia à aquisição da indulgência plenária durante toda a duração deste ano santo implicam assiduidade à Santa Missa, especialmente aos domingos, a prática do jejum, a prática da caridade.
e também a oração, na comunhão com o Papa. Os fiéis poderão obter a indulgência quando se dirigem em peregrinação a qualquer lugar sagrado do jubileu, participando naquele local da Santa Missa, ou na via sacra, ou na recitação do rosário. Também se obtém a indulgência quando se participa de uma celebração penitencial naqueles lugares jubilares, desde que inclua, aliás, a confissão individual dos penitentes. Aqueles que conseguem ir a Roma para pedir a indulgência plenária poderão peregrinar pelo menos a uma das 4 basílicas papais maiores: a Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Basílica do Santíssimo Salvador, São João do Latrão, a Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Por ocasião particular do ano jubilar, além dos referidos locais de peregrinação, também poderão ser visitadas as Basílicas de Santa Cruz em Jerusalém, a Basílica de São Lourenço, a Basílica de São Sebastião. Isso para aqueles que vão ao Vaticano ou à Terra Santa. Também a visita às catacumbas cristãs, ao túmulo dos mártires. Mas para nossa realidade, aqui mais perto de nós, os fiéis poderão alcançar a indulgência jubilar se individualmente ou em grupo visitarem com devoção qualquer lugar sagrado, nomeadamente pelo arcebispo, como lugar autorizado a celebrar os atos de culto jubilar. Lugar designado como lugar jubilar pelo arcebispo. Já na semana passada nós recordávamos, aqui no centro nós temos a catedral, como igreja mãe da arquidiocese, os 3 santuários, São José, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, a igreja de São Sebastião, que hoje está, infelizmente, passando por um processo de intervenção por tempo determinado por questão de segurança, e a igreja Nossa Senhora dos Remédios, onde há missa, inclusive, diária, ao meio-dia. Esses lugares são lugares onde se pode celebrar os atos de culto. Além destes, nós temos outros lugares autorizados pela igreja local. A Fazenda da Esperança, a igreja de São Bento, na Cidade Nova, a igreja de São Pedro Apóstolo de Manaquiri, a igreja Nossa Senhora de Fátima de Careiro Castanho, a igreja Nossa Senhora Perpétua Socorro do Careiro da Várzea e outras. Além disso, deve-se cultivar o desejo de conversão na prática, na vivência com os outros, praticando as obras de misericórdia e de penitência, participando nas missões populares, dos exercícios espirituais ou encontros de formação sobre os textos do Concílio Vaticano II, o estudo do Catecismo da Igreja Católica, realizar obras de misericórdia corporais e espirituais, realizar atos penitenciais como redescobrir o valor penitencial na sexta-feira, abster-se durante pelo menos um dia de distrações fúteis, apoiar obras de caráter religioso ou social, especialmente em favor da defesa e proteção da vida em todas as suas fases, das crianças abandonadas, dos jovens em dificuldade, dos idosos necessitados ou solitários, dos migrantes dos vários países, dedicar uma parte razoável do seu tempo livre a atividades voluntárias que sejam de interesse da comunidade ou a outras formas semelhantes de compromisso pessoal. Nós desejamos
Nós desejamos motivar com este programa cada pessoa, família ou comunidade a se engajar nas ações que nos ajudam a obter as graças próprias deste tempo especial da esperança para nós. Na próxima sexta, nós continuamos falando do ano jubilar e dando as indicações concretas de como viver este ano especial da graça de Deus. Bom dia. Você ouviu Programa Peregrinos da Esperança, uma realização Arquidiocese de Manaus. De volta na próxima sexta-feira. Até o próximo encontro.